Atenção. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Não olhe para trás, hein? Capítulo 12, versículos 4 a 12. E saber que você já pensou em desistir, né? E saber que você, em algum momento da sua vida, já desistiu. E saber que o que lhe mantém é o temor a Deus. Aquele que não desiste de você. Jamais desiste de você. Vamos ao texto. Lucas 12, 4 a 12. 12, 4 a 12. Diga a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, e nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Deus, por favor, captura as nossas atenções. Espírito Santo, leve o nosso entendimento cativo à Tua palavra. Sê com o som, sê com a minha comunicação, mas sê também com os ouvidos e o coração de cada um aqui. Sem distrações, queremos ouvir da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. E amém. O título da mensagem, alguns já se lembraram, é o estribilho do hino 469 do cantor cristão. Com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Nesta jornada, amados de Jesus, em direção a Jerusalém, algo estava na mente de Jesus. Ele estava se despedindo dos seus. Eu não posso afirmar categoricamente que todos da comitiva de Jesus tinham essa noção. Eu acredito que não.
Mas Jesus não enganou ninguém. Segui-lo seria caminhar para a cruz. E cruz é morte, é renúncia, é sofrimento. Jesus aqui interrompe sua contestação em relação aos religiosos do seu tempo, e agora, ao registro de Lucas, que também, algo que foi registrado também por Mateus, ele se põe a falar sobre a necessidade de servirmos a Jesus e seguirmos sem medo, sem temor, sem temor. A grande ideia desta passagem, João Marcos, é que o nosso testemunho de Cristo deve ser corajoso. Temos que enfrentar o temor de homens. Daqui a pouco eu vou explicar rapidamente o que é temor de homens. E temos que crer no poder do Espírito Santo. Quem quer ficar bem com a opinião pública não pode ser discípulo de Jesus. Quem quer ser politicamente correto não pode ser discípulo de Jesus. Quem quer ser amigo de todo mundo não pode ser amigo de Jesus. Absolutamente. Seguir a Jesus é aquilo que Rezende cantou aqui, a canção do Paulo César, do Grupo Logos. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Não existe a possibilidade, amados, remota, de voltarmos para a lama de onde a gente veio. Não existe a possibilidade, por mais remota que seja, de servirmos a Satanás, de afundarmos nas drogas, nos vícios, na prostituição, da frieza espiritual, da mornidão espiritual. Não, nós queremos partir daqui para frente, até o momento que o Senhor disser: você está pronto, meu servo, muito bom, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Aí ele simplesmente nos toma deste mundo e nós somos recebidos nos tabernáculos eternos. Aleluia. É assim. Aleluia. É assim. A fala de Jesus, ela é tão amigável, que é a única vez que aparece nos evangelhos sinóticos a expressão amigos. Digo a vocês, meus amigos. Em Mateus, Marcos e Lucas, não encontramos uma outra ocorrência desse chamativo de Jesus. Amigos. Vocês não devem temer os homens. E daí então, dividindo esse texto em duas porções, 4 a 7, o que vem a ser temor de homens. E 8 a 12, o poder que precisamos, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Dando clique em João, o temor dos homens, o que vem a ser? O escritor Nicholas Betsky vai dizer que o temor dos homens não é simplesmente o temor do mal que os homens podem causar a nós. Esse temor é até natural, é necessário até. Ninguém, por exemplo, vai sair às ruas acessando o celular, numa rua movimentada, com o risco de ficar sem celular, ou quem sabe até sem a vida. É claro que isso vai fazer com que você tome cuidados, a sua segurança pessoal, familiar. Não é esse temor que eu estou lhes falando. O temor do mal induz, e este é o temor que está aqui em evidência, é o temor de ser aprovado pelos homens. John Bunyan vai dizer: é o temor de perder dos homens o favor, o amor, a boa vontade, a ajuda e a amizade. É fazer a vontade dos outros, é ser aceitável aos outros, é ser alguém que não tem convicções firmes e fortes, porque angaria, deseja, anseia o temor da aprovação, o desejo de ser aceito pelos homens. Acaba sendo o ídolo da aprovação. Nós buscamos evitar perseguição por causa dos ídolos da aprovação, do conforto, do prazer. São ídolos, amados, que nos levam a comprometer
a nossa posição diante de Deus, a fim de ganharmos a aprovação dos homens. É quando nós, amados e amadas, nos deixamos levar pela perversidade dos homens, a fim de ganharmos aceitação, paz, amizade, enfim, numa linguagem bem rasteira, no desejo de sermos o cara. O temor dos homens ou o desejo de agradar os homens nos faz entrar num ciclo vicioso de idolatria. E por mais misericordiosa ou miserável que seja, esse temor dos homens acaba sendo padrão da alma de muita gente. O contraponto do temor aos homens é o temor a Deus. Por isso que o texto diz: digo a vocês, versículo 4, meus amigos, não temos que matam o corpo, e depois disso nada podem mais fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. A esse vocês devem temer. Amados, nós vivemos em um tempo em que se populariza tantos medos, onde se compartilham tantas mensagens aterradoras. E as pessoas ficam com medo. Há um medo no ar. O medo de mudanças. Não é só no Brasil. A Itália está com medo do mandato da primeira premier italiana, alinhada a uma ala política preocupante. A Inglaterra vive com medo. A primeira-ministra ficou 45 dias no cargo. O mundo está com medo. O temor. Há um temor no ar. Eu não quero assustar ninguém, eu mesmo li a reportagem cheio de temor diante de Deus, não dos homens. Estava escrito lá: novas cepas estão sendo descobertas. O risco de uma nova pandemia, ainda pior, está por vir. Todos estão com medo. Quem não teme diante de um diagnóstico? O diagnóstico de um câncer, de um ente querido? O diagnóstico de uma crise financeira que você achava que era ruim, mas alô, é ainda pior. Mas Jesus nos ensina a temer ao Senhor, a honrar ao Senhor. Jesus, amados e amadas, nunca comprometeu a sua posição por lucro. Ele optou em tomar o caminho árduo da cruz para suportar a ira que nós merecemos pelo nosso pecado de justamente temermos os homens. O coração de Jesus estava tão cheio do temor do Senhor que ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus é aquele que nos conduz, amados, para olharmos para Ele o tempo todo, pela fé, para recebermos o perdão dos nossos pecados, para nos enchermos do poder do Espírito Santo. Quando confiamos em Cristo, através da fé, somente, o Espírito Santo começa a produzir em nós aquilo que John Murray chama de o temor que nos constrange à adoração e ao amor, que consiste em deslumbre, reverência, honra e adoração, que é o reflexo da nossa consciência da majestade transcendente e da santidade de Deus. Não temam os homens, amados, eles só podem matar o corpo, não podem fazer mais absolutamente nada. Temamos a Deus, porque Deus, além de limitar a nossa existência aqui na terra, o Salmo 139 vai dizer de que todos os nossos dias estão contados no livro dele. Além disso, ele ainda pode nos mandar ao inferno por conta única e exclusivamente dos nossos pecados. E, sobretudo, da nossa impenitência. O que é impenitência? Da nossa oposição ao perdão que já foi liberado na cruz do Calvário. Provérbios 29, 25 diz: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo
de Cristo. Em Mateus 10, 28, no texto paralelo a este, Jesus disse: não temos que matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Perecer no inferno. A palavra inferno aqui é Geena, o lugar da lixeira, que ficava para de fora dos muros de Jerusalém. Um lugar que o fogo estava sempre em combustão. O lixo da cidade era jogado ali. No Antigo Testamento, bebês recém-nascidos eram oferecidos às divindades amonitas e moabitas. E o corpinho delas em decomposição eram lançadas neste vale, o Vale de Ginom. O Vale de Geinom, Geena. O inferno, amados, preste atenção, será um lugar onde o fogo estará sempre em combustão também. A perversidade, a abominação, o juízo divino será constante. A habitação dos que recusarem a Jesus no inferno será uma habitação eterna. Tormentos sem fim. E você se lembra do texto que nós vamos chegar logo mais a estudar aqui, aquela alegoria de Lázaro, do rico, do desejo que aquele homem tinha, está lá em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. O rico clamando: Senhor, Abraão, manda Lázaro pelo menos molhar o dedinho e trazer algum pouco de água. E Abraão vai dizer: não tem como, é impossível. Há um grande abismo entre nós. Temam a Deus, não temam os homens. Jesus diz mais no versículo 6. Temam a Deus porque Deus não desiste dos seus filhos. E aí Jesus usa um modo sempre muito carinhoso de falar. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Se existe algo que era barato em qualquer lugar das esquinas de Jerusalém, eram pardais. 5 pardais, 2 moedinhas. Os pardais aqui representam aquilo que é mais inexpressivo, aquilo que é mais barato, aquilo que é mais fugaz. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, e isso é promoção ainda. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. E aí Jesus, para deixar ainda mais claro, mexe mais uma vez com os discípulos, dizendo: existe algo mais fino do que um fio de cabelo? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Alguém aqui sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça? Deus sabe. Não temam, Jesus diz. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Eugene Peterson traduziu assim em sua paráfrase: quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Não é muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando dos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Por isso não fiquem preocupados com essas ameaças, e eu reiteraria aqui, com ameaças dos homens. Vocês valem mais do que 1 milhão de passarinhos. Vocês valem mais do que muitos. Quantos pardais, amados? Deus não se esquece de nenhum dos pardais. Deus não se esquece de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um justo sequer, amados, padecer. Ele dá, amados, a todos. Ele não negligencia. Ele não se esquece. Ele é providente. Cada detalhe.
Eu comecei essa semana a fazer as minhas devocionais com o livro Providência, de John Piper. Vou levar uns 4, 5 meses, todo dia lendo um capítulo. Providência, na definição de Piper, é o ato de prover intencionalmente o necessário, sustentar ou governar o mundo. E aí eu não quero chateá-los com uma longa citação, mas eu preciso, amados e amadas, de Charles Spurgeon pregando nesse texto. E aí ele ficou preocupado quando pregou nesse texto, e as pessoas pudessem imaginar que ele estava sendo fatalista, ao dizer que tudo na vida acontece de acordo com a vontade de Deus, logo, aquilo que ele quer vai acontecer, isso é fatalismo. Charles Spurgeon, então, assume um púlpito numa manhã e diz o seguinte: você dirá nesta manhã, nosso pastor é fatalista, seu pastor não é tal coisa. Alguns dirão, ele acredita no destino. Ele não acredita no destino de maneira alguma. O que é o destino? O destino é isto: o que tem de ser, será. Mas há uma diferença entre isso e providência. A providência não diz o que tem de ser, será, mas diz o que Deus ordena, será. E a sabedoria de Deus nunca ordena algo sem propósito. E ele termina essa citação, que eu não vou ler toda, dizendo o seguinte: a doutrina da providência não é o que tem de ser, será. A doutrina da providência é que aquilo que existe trabalha para o bem de nossa raça, e em especial para o bem do povo eleito. E aí ele termina, amados, é John Piper que me chama a atenção para essa frase: as rodas estão cheias de olhos, mas não são rodas cegas. Não é à toa, Erivelto, que providência vem de prover, aquele que vê. Ele vê antes de acontecer. E ele provê aquilo que é necessário para mim e para você. Por isso que a pergunta que não quer calar é: por que você teme então aos homens? E eu sei, amados, que não vem ao caso aqui, mas se eu perguntar para alguém que é ligado e interessado e acredita em uma ala desta política atual, vai dizer: eu temo o outro lado. E se eu perguntar para quem está do outro lado, vai dizer: eu temo o outro lado. Mas a palavra de Deus diz: não temam os que podem só matar o corpo. Temam a Deus, que tem o poder de lançar a alma do pecador impenitente no inferno. Nós não temos, amados, que temer os homens. Temos de temer a Deus. A Deus. Precisamos compreender que o nosso coração, ou no nosso coração, está acontecendo uma batalha. E eu estou sempre desejando a aceitação, eu tenho medo da rejeição, eu sofro a pressão dos meus pares, vez por outra eu me sinto inadequado, eu preciso me relacionar com pessoas que pensam igual a mim, porque eu estou atemorizado. Mas queridona, o Dr. Edward Weich vai dizer isso. Edward Weich: o fato é que o temor do homem jamais deve conferir às pessoas poderes e privilégios que pertencem somente a Deus. Quando o temor dos homens nos controlam, nos tornamos pessoas grandes e tornamos Deus pequeno. E isso é uma questão de adoração. Isso é idolatria. Pastor Flávio Gouveia de Oliveira, presbiteriano no estado de São Paulo, vai dizer: Deus é maior do que qualquer homem que se sinta poderoso. Tendo poder sobre a vida e a morte, sobre o corpo e a alma, poder sobre a eternidade. Nenhum homem tem poder sobre a vida e a morte, amados. Eu sei de pessoas que fazem tratamento caríssimos nos hospitais mais requintados da outra América ou da Europa. Quando Deus chama, amados, não tem como. A pessoa pode, eu não estou ignorando, não estou dizendo que as pessoas precisam suspender qualquer tratamento de saúde, mas Deus tem
um fim para todos nós determinado. Você cuida da sua saúde, não vai sair daqui dizendo que eu falei para você abandonar todo o tratamento e aquela história toda. O Oscar, por exemplo, chamado Mão Santa, precisou reconsiderar a entrevista que ele deu, porque ele falou: parei de tomar remédio e tratamento do meu câncer. Depois ele precisou explicar que ele parou porque ele teve alta médica. Agora, amados, o ponto é: os homens, por mais poderosos que se acham, não podem determinar as coisas que vão acontecer neste mundo. Porque Deus tem a última palavra. Você consegue repetir para mim, por favor, juntos? Deus tem a última palavra é dele. É dele. O diagnóstico pode ser o mais difícil possível. Deus tem a última palavra. A situação pode estar apertada demais. Deus tem a última palavra. Por isso que o Salmo 118, verso 6, é dizer: o Senhor está comigo, não temerei. O que alguém pode me fazer? Não dá, amados. O Salmo 9, verso 9 diz: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da angústia. E o versículo 10, ainda do capítulo 9 de Salmo, diz: em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Eu não ia citar não, mas eu vou citar. O Salmo 118 ainda, verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, em governantes. Daí Jesus diz algo mais, na segunda porção, João. Já que nós temos que temer a Deus, nós temos que confessá-lo no poder do Espírito Santo e não negá-lo. Não negá-lo. Amados, eu disse hoje pela manhã, eu vou repetir: só existe cristão nominal porque não existe perseguição no Brasil. Se houvesse uma perseguição ranhida, onde você só poderia professar a fé estando em posição de severa oposição estatal, os cristãos verdadeiros iriam se manifestar. Nós temos países no mundo, amados, que os cristãos sofrem, mas não arredam o pé. Não desistem. Não entregam os pontos. O poder do Espírito Santo. Olhe para mim, por favor. Versículo 8. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Sabe o que significa? Quem confessar, no grego significa homologar, confirmar. Confessar e negar. Confessar versus negar. Diante dos homens versus diante dos anjos de Deus. Quem confessar diante dos homens, Jesus, o Filho do Homem, o confessará diante dos anjos. Quem negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olhe para mim, queridão e queridona, por favor. Por isso, que em Lucas 13, mais adiante nós vamos ver, alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, são poucos os que são salvos? Se segurem na cadeira. Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. E quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá:
não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas Ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Qual é o ponto aqui, queridão e queridona? Talvez você não goste de ouvir isso. Por que serão poucos os salvos? Porque a maioria, amados, tem para com Jesus apenas uma fé sentimental. É uma crença teórica. Agora, diante dos homens, eles escamoteiam. Diante dos homens, eles falam fino. Eles são crentes, mas me perdoe a brincadeira, pero no mucho. Mas nem tanto. Mas não vão suportar a espada. Mas não vão resistir àquilo que Paulo chama aos Efésios do dia mau. Tem gente, amados, que tem uma fé descolada, uma fé light, uma fé sem afetações. Tem gente que até mantém uma aparência de piedade, mas negam a fé, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Jesus, nos evangelhos, deixou muito claro, e ele aqui coloca o seu título, Filho do Homem, porque ele sabe o que é ser homem. Jesus ensinou que ser discípulo envolve atitudes. É mais do que sentir, é falar. É mais do que aceitar, é crer. É estar disposto a estar diante dos magistrados, dos confessores, dos inquisidores. Quem não confessa essa fé robusta diante dos homens é inapto. Não vai receber a confissão de Jesus diante dos anjos. Não. Jesus promete aqui que confessará ou reconhecerá diante dos anjos apenas aqueles que o confessarem. Esta mensagem cristã, amados, que nós estamos recebendo aqui, não é algo frio. Não é um recital de palavras memorizadas. Não são jargões ou clichês do tipo só vitória, só Jesus na causa. A verdade libertará. São jargões, ou se tornaram jargões. Nós precisamos estar dispostos a dar o nosso testemunho. E testemunho na Bíblia, a palavra testemunho vem do mesmo radical da palavra mártir. Em Mateus 16, 24 a 28, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Repare que são obras, não são palavras. Palavras são ditas ao vento, amados. Palavras todo mundo diz. É obra. Eu era criança ainda e tinha nas igrejas uma peça que se tornou famosa. Onde está cadê as suas mãos? A personagem era Jane. Jane, mostra-me as mãos, conforme as suas obras. Tem muito palavrório no meio evangélico. Todo mundo fala. Eu vejo umas reportagens, eu acho interessante. Representante dos evangélicos, os evangélicos, fala dos evangélicos como se nós fôssemos uma massa amorfa. Entende o que é massa amorfa? Sem identidade. Não! Ninguém me representa, amados. Só Jesus de Nazaré. Eu sou filho dele, sou servo dele, sou filho de Deus, sou servo de Jesus.
E aí, para ficar mais pesado ainda, se você acha que já estava pesado, Jesus coloca mais uma toneladinha aqui. Ele diz assim, versículos 10 e 11. Está preparado? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Por quê? Ele mesmo explica. Eu não sei por que um texto desse ainda tem gente com dúvida, porque o próprio Jesus explica por que nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Ele explica em seguida, porque quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Você está preparado para receber uma palavra? Se está aqui, eu creio que sim. Eu concordo, amados, de que, biblicamente, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato único. Ninguém acorda um dia e diz assim, eu vou blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais complexo do que um ato apenas pontual ou circunstancial. Tem gente que é crente que fica assim, meu Deus, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Não, olhe para mim. Esse é o entendimento que eu quero lhe passar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é resultado de um processo gradual. É uma decadência que acontece aos poucos. Você vai vivendo de tal modo que, primeiro, você entristece o Espírito e desobedece a Efésios 4:30. Depois você não se arrepende. E aí a sua impenitência faz com que você resista o Espírito, como está em Atos 7:51. E aí, se houver persistência, você acaba apagando o Espírito Santo, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:19. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que vai acontecendo aos poucos. É quando você deixa de sentir tristeza pelos seus pecados. É quando você passa a resistir às influências do Espírito Santo. É quando você se encontra de tal modo frio, rígido, indiferente, que você apaga o Espírito Santo na sua vida. E aí, diante das autoridades, diante das pressões, diante das perseguições, você entrega os pontos. Porque nós vamos ser levados, amados, às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, conforme está no versículo 11. Isso é claro, todos nós. E o Espírito Santo, aquele que está citado em Lucas 13 vezes, e em Lucas e Atos 58 vezes, ele vai estar com você o tempo todo. Lucas vai repetir isso no capítulo 21, versículos 12 a 15. Se segura aí na cadeira. Antes, porém, de todas essas coisas, referindo-se ao final do mundo, você que gosta desses assuntos, e fique ligado. Antes de acontecer todos os sinais que advirão, ou que nos mostrarão que a vinda do Senhor está às portas, Jesus disse, preste atenção, vocês serão presos e perseguidos. Não tem moleza.
Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Eu não acredito, amados, numa parte considerável da igreja evangélica brasileira que quer evitar perseguição. Quem quer evitar perseguição é porque não tem certeza daquilo que é em Cristo Jesus. Porque quem sabe, amados, nós sabemos como essa história vai terminar, aleluia. É só uma questão de tempo, amados. Se não for em 2023, vai ser outro ano. Não adianta. Não adianta você dizer, nós vamos evitar perseguição, vai ser pior. Não, amados, nós vamos ser entregues. E olha o que Jesus diz em Lucas 21, 13. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Na hora H, você vai dar testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Jesus diz. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. No texto que lemos, amados, no versículo 12, diz que o Espírito Santo lhes ensinará. Agora olhe para mim, por favor. Você é inteligente, não é? Sim ou não? O Espírito Santo só vai ensinar aquilo que você já aprendeu antes. Ele vai cochichar no seu ouvido. Lembra daquela escola bíblica dominical? Quando o pastor ensinou isso, ou quando o professor ensinou isso? Agora, está valendo. Confessa. Vamos lá. Amados, eu era criança ainda e eu li os livros daquilo que acontecia na antiga cortina de ferro, na Rússia comunista. Antiga cruzada mundial da literatura. Os dinossauros aqui vão se lembrar. Nós assinávamos fascículos e ao final tinha aquelas histórias. Eu li aquelas histórias e falava, uau! Cristãos sendo perseguidos na Rússia. Depois, eu já era mais adulto, eu li o livro de um luterano. O meu inglês é fraco, mas é só para parecer chique, né? É o tal do Richard Wombrod, torturado por amor a Cristo. Depois de algum tempo, eu comecei a ler o irmão André, o contrabandista de Deus. E eu falava, uau, vai chegar esse dia mesmo? Vai! E nós não temos que ficar preocupados, amados. Aleluia. Porque na hora o Espírito Santo vai dizer, diga isso. E Roberta, se a gente tiver dúvidas ainda, é só fechar os olhos assim. Na hora da perseguição, da provação, diante das autoridades religiosas. Amados, a maior perseguição que os cristãos enfrentam hoje está dentro das igrejas. Mas nós vamos ter perseguição também política no mundo. E aí nós vamos fechar os nossos olhos diante dos nossos detratores, dos algozes. A palavra de Deus diz, amados, que chegará um tempo que matar um cristão vai ser fazer um favor para a humanidade. E nós vamos fechar os nossos olhos assim, e quem souber vai cantar, e quem não souber, o Espírito Santo vai cochichar. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Nós vamos nos lembrar, amados. Olhe para mim, por favor, as aplicações finais, João Marcos. Diante da oposição dos homens, receba essa palavra. Não tema, por mais frágeis que sejam suas chances de sobrevivência. Perca a sua sanidade, mas não abra a mão da sua santidade. Vai ter um momento, amados, que você vai dizer, eu estou enlouquecendo. Há perseguição, a prova está doendo, Senhor. Nós estamos sendo tentados de todos os lados. E o Senhor vai dizer, é isso mesmo, está se cumprindo o que eu prometi. E você vai persistir. Vai dizer como o coronel Gardner, que foi um dos mártires na Inglaterra, eu temo a Deus, por isso não há ninguém mais que eu precise temer. Vai dizer como Hooper, também um outro mártir inglês,
A vida é doce, a morte é amarga, mas a vida eterna é muito mais doce e a morte eterna muito mais amarga. Segundo João, Deus está providenciando tudo aquilo que é vital à sua saúde espiritual. A carne é fraca, mas o espírito está pronto, está sendo prontificado a cada dia, ao calor de cada provação. Creia, queridão, creia, queridona, de que no dia da tribulação e do desapontamento, você deve sentir que tudo está em ordem, porque tudo está sendo feito para o seu bem. E você vai permanecer tranquilo, e você vai suportar tudo com paciência, e você vai ouvir de Deus aquela canção: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para a morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Eu já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Por fim, diante das mais diversas situações, faça e diga aquilo que o Senhor faria e diria em seu lugar. Não siga o seu coração, siga a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar para você como que você deve agir. O Espírito Santo vai mostrar, diga, o Espírito Santo vai mostrar. Vai mostrar. Vai mostrar. Não se preocupe, ele vai mostrar. Na hora H ele vai mostrar. Faz isso, meu filho. Faz isso, minha filha. Eu quero terminar, queridão e queridona, com uma história bombástica. Solta a foto, João, só para o pessoal. Eu sei que está distante, mas vocês vão entender essa foto. Amados e amadas, eu li de Luiz Saião, pastor batista. Luiz Saião diz, um grande mestre que nós temos, que quando ele tinha 18 anos, ele estava sentado na igreja, como nós estamos aqui, e era um domingo pela manhã. E Luiz Saião ouviu o pastor pregando uma mensagem e citou rapidamente o exemplo de um homem. E essa história o atingiu, e ele conta essa história, e eu busquei aqui algumas coisas para compartilhar. Essa foto, amados, deste homem estendendo a mão a um outro que está se afogando nas águas. O gelo derreteu. Era a Holanda. Um jovem holandês cristão havia sido preso, um anabatista, um precursor da nossa fé batista. Foi condenado. O ano era 1569. E ele foi preso porque foi batizado. O nome dele, Dirk Willems. Nesse tempo, a Holanda era dominada pela Espanha. E como havia uma perseguição severa na Espanha, alastrava nas suas colônias, dentre elas, a Holanda. Este homem, no inverno terrível, olha da janela da sua prisão e com muito esforço consegue escapar e fugir sobre o gelo sobre o lago congelado. Willems está correndo, Helder, para a liberdade. Nisso ele olha para trás e tem um guarda correndo ao seu encalço. Willems estava magérrimo, havia sido torturado, estava muito abaixo do peso. Então ele conseguia correr sobre o lago congelado tranquilo. O soldado, o guarda, gordo, correndo atrás, deu no que deu. Ele rompeu o gelo fino e começou a gritar. Willems olha para aquela situação e diz assim: agora, eu estou livre. Eu vou seguir o meu caminho. Mas o soldado, o guarda, gritava pedindo socorro.
Na hora, amados, o Espírito Santo tocou no seu coração dizendo como ele deveria fazer. E como ele deveria fazer? Voltar para ajudar o cidadão. Ele volta, e esse quadro é famoso na Holanda. Ele volta e estende a mão para o cidadão. Nisso, um outro guarda superior, uma patente maior, diz para esse guarda que fora salvo: prenda ele! Ele olhou para o Williams e disse: mas você salvou minha vida, mas me perdoa, eu vou ter que te prender. Ele foi preso, amados, julgado, condenado, queimado na fogueira, no dia 16 de maio de 1569. Williams entendeu o Sermão do Monte, que diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Luiz Saião termina sua postagem dizendo: olha, jamais pude esquecer essa história, tão preciosa e inspiradora. Como me ajudou a não afundar no gelo da amargura e do ressentimento. E hoje o que tem de crente, o que se diz crente, amargurado e ressentido, né? Adepto até de pensamentos de violência, de justiça própria, inclusive. E Luiz Saião termina o seu post dizendo assim: tudo isso me faz lembrar uma pergunta que me fizeram em Israel. Ele guia pessoas a Israel até hoje. A pergunta que alguém fez a Israel, a Luiz Saião, foi assim: por que os judeus não aceitam Jesus? E Luiz Saião respondeu com dor no coração: é porque eles estão esperando os cristãos aceitarem ele primeiro. O Jesus das Escrituras. Não Jesus da boca para fora. Não Jesus de eu vou na igreja quando eu tiver vontade. Não do Jesus que a palavra dele fica empoeirada na sua casa e você não lê. Não Jesus que faz com que você tente flertar com o discurso do empoderamento feminino, mesmo você sabendo qual é o princípio da feminilidade cristã. Não Jesus que faz você ser desonesto e mentiroso, quando ele fala que a fala do crente tem que ser sim, sim, não, não. Você sabe por que tem muita gente que não se converteu ainda? É porque você está perto dele. E você é um péssimo testemunho. Por isso que Mahatma Gandhi costumava dizer: eu seria cristão se não fosse os cristãos. Isso é uma lástima, amados. Mas chegará um tempo, amados, que o trigo será trigo. O joio será reconhecido como joio. Ovelha é ovelha, bode é bode, caminho estreito, caminho largo. Nós não vamos ter dúvidas a respeito disso. E quem confessar Jesus diante dos homens, ele confessará diante dos anjos de Deus. E quem negar Jesus diante dos homens, ele vai negar também diante dos anjos de Deus. A verdade é essa. Você pode até não querer sair da foto aqui, mas diante da foto dos eleitos, não depende de você querer, porque não é de quem quer, nem de quem corre, Romanos 9, mas que de Deus que usa de misericórdia. E ele manda dizer a você que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E se você está aqui, é porque ainda há esperança para você. Aleluia! Oh Deus! É. Oh Espírito! Porque o grupo
dos escolhidos ainda não está formado. Ainda não está. Levante-se, meu querido, levante-se, minha querida. Deixa a última tela, João Marcos, por favor, meu filho. O nosso testemunho de Cristo deve ser corajoso, enfrentando o temor de homens, no poder do Espírito Santo. Amados, quem está aqui é membro da igreja, sabe disso. Essa mensagem não é encomendada, não estou pregando porque é véspera da eleição, não. Eu estou expondo o Evangelho de Lucas, texto a texto. Mas essa mensagem tem tudo a ver com essa semana, cara. Não tema homens. Vote, mas não devote. Tema Deus. Aleluia. Confesse a Jesus. Nesta noite, você que está aqui, e ainda está indefinida a sua situação com o Senhor, coloque a mão no seu coração e diga: eu creio, Jesus, que eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra verdade, eu não tenho outra vida, e eu tenho que me posicionar, porque muito em breve eu vou ser levado às autoridades religiosas, políticas e diversas. E Pedro vai dizer que eu preciso estar preparado para responder com mansidão aqueles que me perguntarem por causa da razão da minha esperança. Nominal, amados, ter o nome no hall de membros da igreja é fácil. Até o diabo seria membro de algumas igrejas evangélicas do nosso país. Seria bom membro até. Agora, para fazer parte do hall de membros da igreja local e, ao mesmo tempo, ter o nome escrito no livro da vida, só pelo sangue do Cordeiro. Só. Só pelo sangue do Cordeiro. Ontem eu disse lá, amados, Aline e Israel se lembram, Levi estavam lá, Luiz Gustavo estava lá. Daquele que no último momento disse: lembra-te de mim. Você não sabe qual será seu último momento, sabe? Então fale agora. Lembra-te de mim. E o Senhor quer dizer para você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E na interpretação que o pequeno Gabriel, não mais pequeno, já foi pequeno, disse do início da música: quem aceita Jesus, quem crê em Jesus, não pode mais desistir. Está certo. Não, está certo. Diga para Deus agora: os meus familiares não vão me impedir. Meus vícios não vão me impedir. Meus pecados não vão me impedir. Minhas ideologias não vão me impedir. Meus ídolos não vão me impedir. Eu sou de Jesus. E Ele é meu. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque ela pode ser compartilhada. E deve ser. Tem gente aqui que precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo, para poder levar mais a sério isso. Vida cristã não é brincadeira, não é um playground, não é um piquenique, não é um lazer, é um campo de guerra, é trincheira, é escolher o lado. Quem confessar Jesus será confessado por Ele, quem negar Jesus será negado por Ele, e quem resiste ao Espírito Santo não vai tê-lo no momento que ele mais precisar. Por isso que não tem perdão. É simples assim. Mas a base de tudo é temer a Deus.
Porque Ele não desiste. Queridão, seu marido pode desistir de você, mas Deus não. Sua esposa pode desistir de você, mas Deus não. Seus pais podem desistir de você, mas Deus não. Seus filhos podem desistir de você, mas Deus não. Hoje é o dia. Hoje é a hora de você dizer: Jesus, reina no meu coração. Eu lhe confesso diante dos homens aqui, para que o Senhor me confesse o meu nome, diga o meu nome, quando o Senhor estiver diante dos anjos de Deus. Deus, meu Deus, é isso que o Senhor está fazendo no mundo. Esta mensagem tem a ver com missões nacionais. Porque essa é a mensagem que precisa ser pregada nesse mundo, nesse Brasil. Tome as nossas vidas, Senhor. Torna-nos sensíveis para dizermos que, de fato, Jesus é a ponte que nos leva para o céu. 30 anos essa igreja prega esse evangelho. 30 anos a gente não fica amaciando a cabeça das pessoas. Coisas difíceis de engolir têm sido ditas aqui. E impossíveis de crer, se não for a atuação e mediação do Espírito Santo de Deus. E vamos continuar assim, no nome de Jesus. Amém.